Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos estar a falar sobre como podemos determinar a sombra própria e a sombra projetada de um prisma oblíquo. Para isso vamos utilizar o prisma que nós aqui temos e os passos que vamos seguir vão ser, em primeiro lugar, determinar a linha de separatriz luz-sombra do sólido. Em segundo lugar, vamos utilizar a separatriz para distinguir a sua sombra própria. E por último, a sombra projetada de cada um dos pontos dessa separatriz vai nos dar a sombra projetada do sólido nos planos de projeção. Começando pelo primeiro passo, o que precisamos de fazer para termos a linha de separatriz de um prisma oblíquo? Precisamos de começar por encontrar os traços dos planos rasantes no plano da base. E o processo auxiliar que usamos para isso começa por escolhermos um ponto ao acaso. Vai-nos facilitar se escolhermos um ponto do Béton 3, aqui vou ter P2 e aqui P1. Vamos também passar as duas retas que nos definem a direção dos planos rasantes, uma reta paralela à direção luminosa convencional e uma reta paralela às arestas laterais do nosso sólido. Começando pela primeira, por P2, temos L2 e por P1 vamos passar L1. A outra reta, se ela é paralela às arestas laterais do sólido, e este nosso prisma triangular tem as suas arestas laterais frontais, então, neste caso, paralelo à projeção frontal das arestas laterais, por P2, vamos ter a sua projeção frontal R2. E a sua projeção horizontal, paralela às projeções horizontais das arestas laterais do sólido. R1. De seguida, vamos ter de determinar o traço do plano que é definido por estas duas retas no plano da base do sólido. Neste caso, vamos utilizar a base ABC. Temos um plano horizontal. Este é o seu traço frontal, F de V. E onde as projeções frontais das retas encontram este traço frontal do plano, temos dois pontos, I2 e I2'. Temos também as projeções horizontais destes dois pontos de intersecção. Em R1, I1 e em L1, I1'. A reta da interseção que representa o traço no plano da base vai ter a sua projeção frontal a coincidir com o traço frontal do plano, I2. E entre as projeções horizontais dos pontos de interseção, vamos ter a sua projeção horizontal, I1. Se passarmos paralelas à reta I pela base do sólido, temos a representação dos traços dos planos tangentes no plano da base. Se os dois pontos onde passam os planos tangentes são os pontos B e C, então a nossa linha de separatriz vai ser composta pelas arestas que os contêm. A aresta BB' e a aresta CC'. Correspondentemente às suas projeções frontais. Para completarmos a separatriz, vamos precisar de perceber qual é a base que está iluminada e qual é a base que está em sombra. Podemos ver que a base A', B', C' está iluminada e a outra base está em sombra. Ora, se a face BC, B', C' também está iluminada, então a linha de separatriz não pode separar a base A', B', C' desta face, o que significa que a separatriz tem de vir por trás desta base. Por outro lado, estando a base ABCD em sombra, a nossa linha de separatriz tem de separar essa base da face B, B', C, C', e vai ser na aresta BC. Vamos também marcar as suas projeções frontais. Também a separatriz na segunda base vai passar de B' até C'. Como é que a separatriz nos ajuda a determinar a sombra própria do sólido? Ora, se ela separa a parte que está iluminada do sólido, então o que está fora da separatriz tem de estar em sombra.
Temos a parte sombreada do sólido na sua projeção horizontal e também na sua projeção frontal. E com a sombra própria, como é que podemos utilizar também a separatriz para obter a sombra projetada? Vamos determinar a sombra real de cada um dos vértices que compõem a nossa separatriz. Neste caso, vamos começar pelos vértices B e C que estão na base ABC. Por B1 vamos passar a projeção horizontal do seu raio luminoso, L de B1, e por B2 a sua projeção frontal, L de B2. Temos o seu traço horizontal, que vai corresponder à sombra real do nosso ponto B, BS. Vamos fazer o mesmo para o vértice C, L de C1 e por C2, L de C2. Por sua vez, o seu traço horizontal vai corresponder à sombra real do nosso ponto C, CS. De seguida, vamos passar para os pontos que estão na base A', B', C'. Começando por B', temos L de B'1 e também por B2', L de B'2. Desta vez é o seu traço frontal que irá corresponder à sombra real do nosso ponto B'. Vamos passar para C', L de C'2 e por C'1, L de C'1. Temos o seu traço horizontal, a sombra real do ponto C'. Finalmente, vamos encontrar também a sombra de A'. Por A'1, temos L de A'1. E a sombra real de A' vai corresponder ao seu traço frontal. Já que temos a sombra de todos os vértices que compõem a linha de separatriz, é entre eles que vamos desenhar a sombra projetada do nosso prisma oblíquo nos planos de projeção. Podemos juntar os pontos que estão no plano frontal de projeção e os que estão no plano horizontal de projeção, para determinarmos os pontos de quebra que vão do plano horizontal de projeção ao plano frontal de projeção, neste caso das arestas B, B' e A, C'. No caso de BB' é um pouco mais fácil, porque sendo uma aresta lateral a parte que está no plano horizontal de projeção, vamos passar só uma paralela à direção do traço horizontal dos planos tangentes. Podemos reparar que a sombra do ponto C a C' também é paralela a ela. E temos já um ponto de quebra no eixo X que podemos só juntar à sombra real do ponto B'. Já para o outro ponto de quebra de A' a C', vamos mesmo precisar da sombra virtual de um destes dois pontos. Para este caso, vamos estender a projeção horizontal do raio luminoso que passa por A' e o traço horizontal deste raio luminoso é onde temos a A', a sua sombra virtual. Dela até à sombra real do ponto C', temos a direção da sombra da aresta A', C' no plano horizontal de projeção. Então, é só esta parte que vamos destacar. E onde ele encontra o eixo X, temos o nosso ponto de quebra. Vamos juntar a S'. Se preenchermos a parte da sombra projetada que está visível, temos completa a sombra própria e a sombra projetada do nosso prisma oblíquo nos planos de projeção. Recapitulando os passos que tivemos de seguir até aqui, o que precisamos de fazer para determinar a sombra própria e a sombra projetada de um prisma oblíquo? Determinar a separatriz vai nos ajudar a distinguir a parte da sombra própria do sólido e a sombra real de cada um dos seus pontos vai corresponder à sombra projetada nos planos de projeção do prisma. Para determinarmos a linha de separatriz, precisamos de recorrer a um processo auxiliar,
em que por um ponto ao acaso fazemos passar duas retas, uma paralela à direção luminosa, outra paralela às arestas laterais do sólido. Os pontos de interseção dessas duas retas com o plano da base dão-nos a direção dos planos tangentes e por eles encontramos os vértices que definem a nossa linha de separatriz. É tudo por aqui. Esperamos de alguma forma ter ajudado no vosso estudo. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez e até à próxima!